Olá, aqui é o professor Rafael, novamente. E hoje nós vamos iniciar a nossa terceira etapa, nossa terceira aula, nosso terceiro encontro do projeto de informação sobre a Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre a doença propriamente dita, Só recapitulando, nós já tivemos dois outros encontros, Um falando sobre virologia geral, certo? Falamos sobre os aspectos dos vírus de uma maneira generalizada. No segundo momento, nós conversamos sobre o SARS-CoV-2, a biologia do vírus especificamente, sua diversidade genética. Falamos de alguns aspectos que podem influenciar nas características clínicas da infecção por esse vírus. E agora eu quero conversar um pouco sobre a Covid-19, sobre a doença que é causada por aquele agente etiológico, certo? Então, nós falamos sobre os três assuntos principais, Fizemos uma introdução primeiro, para que vocês entendam do que se trata uma partícula viral. Falamos especificamente da partícula viral que nos interessa aqui no momento, que é o SARS-CoV-2, no caso, o novo coronavírus. Falamos especificamente da biologia desse tipo de vírus. E agora vamos falar sobre a doença que ele causa, que é a doença que todo mundo está realmente apreensivo em relação a novas descobertas, Todo mundo espera que seja descoberta logo, que seja compreendido todos os seus mecanismos de ação e que se descubra uma vacina, que se descubra um tratamento medicamentoso eficaz. E nos próximos encontros nós vamos procurar tratar sempre de atualizações sobre esses assuntos, Atualizações sobre tanto a estrutura do vírus, quanto atualizações sobre o estado do desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de vacinas, atualizações sobre tudo que tenha sobre esse assunto, certo? Então, eu vou pedir novamente licença para compartilhar com vocês uma apresentação por slide, para que vocês possam acompanhar melhor a nossa conversa, Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a Covid-19, A Covid-19, só um momento. A Covid-19, ela teve início a partir de um surto ocorrido no mercado de Wuhan, na China, certo? Começou-se a se identificar casos de pneumonias em pessoas que tinham se relacionado proximamente uma da outra, que trabalham próximo uma da outra, certo? Então, nesse mercado começou a se identificar um número crescente de casos de pneumonia, até então de origem ainda desconhecida. Foi aí que amostras desses pacientes foram colhidas, e foram levadas para o laboratório para análise daquelas amostras. A partir de análise de sequenciamento genômico, sequenciamento de DNA, foi identificado que um novo coronavírus ele era responsável por aqueles sintomas, E o novo coronavírus foi identificado primeiro como nCoV-19, novel coronavírus 19, E logo depois o ICTV veio e renomeou esse coronavírus para SARS-CoV-2. Esse coronavírus ele se espalhou rapidamente pela China, E a partir desse surto, ele se espalhou pela China, se espalhou inicialmente pelo continente asiático e logo tomou conta de toda a superfície do globo, Tomou conta de todo o planeta, de todas as regiões do planeta. E em março, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou que o mundo estava vivendo uma pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, pela disseminação desse novo coronavírus. A provável origem desse vírus é o morcego, É um morcego que, na verdade, não transmitiu diretamente, provavelmente não transmitiu diretamente esse patógeno para o hospedeiro humano. Na verdade, ele teve um hospedeiro intermediário, que provavelmente foi um felino muito comum, Um gato doméstico muito comum na China, e que serviu como intermediário na transmissão desse vírus para o hospedeiro humano.
a partir da disseminação na China, todas as regiões do planeta elas acabaram sendo acometidas por essa infecção, né? E como a sua disseminação ela ocorre, como essa disseminação ela ocorre por vias aéreas, né? Através do trato respiratório superior, é muito fácil a sua disseminação. Né? Desta forma, a rapidez foi impressionante com a qual ela tomou conta do globo terrestre. E ela tem essa capacidade ainda de ser transmitida entre espécies. Né? A capacidade dessa transmissão entre espécies ela acaba sendo em decorrência de um receptor celular, a enzima conversora de angiotensina 2, que ela acaba sendo conservada entre várias espécies. Isso facilita com que essa espécie ela tenha origem em morcego, depois passe para um felino, depois passe para os humanos, né? E não só apenas dentro dos mamíferos. Né? Essa circulação ela pode ocorrer entre anfíbios, entre répteis, que também apresentam esse receptor nas suas superfícies celulares, na superfície das suas células. Nesse sentido, os principais sintomas da Covid-19 são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração no paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispneia, a falta de ar. É certo que a pessoa ela não precisa estar sentindo todos esses sintomas para imaginar que esteja infectado pelo SARS-CoV-2. Né? Basta que você sinta alguns desses sintomas para você já ter essa desconfiança de que você está infectado, principalmente se a sua situação epidemiológica for de risco, né? Se você tiver tido contato com pessoas que confirmaram a infecção pelo SARS-CoV-2. Você deve ficar sempre atento a qualquer um desses sintomas que você venha a sentir, certo? A transmissão da Covid-19 ela ocorre sempre de uma pessoa doente para outra por contato próximo. Então, a proximidade ela é essencial para a transmissão. Né? Isso quer dizer, se você manter a distância de uma pessoa que esteja infectada, provavelmente você não vai se contaminar. Né? O que favorece essa transmissão, essa contaminação, o que favorece o contágio é, na verdade, a proximidade entre as pessoas, né? Como toque ou aperto de mão contaminada, você geralmente toca e aperta a mão e vai levar a sua mão a superfícies que nós conhecemos como soluções de continuidade, como os olhos, boca, nariz, e esse vírus ele pode acabar tomando essas soluções, essas vias, como vias de entrada para o seu organismo. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, todas essas situações aí, elas podem ser situações críticas para o contágio do novo coronavírus e, consequentemente, para a transmissão da Covid-19. Objetos ou superfícies contaminados, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclado de computador. Isso o ideal é que sempre antes de você tocar alguma superfície que você que esteja fora da sua residência, por exemplo, que você não saiba quem manipulou aquilo antes de você, o ideal é que você higienize tanto suas mãos quanto a superfície e depois de manipular, higienize novamente as mãos e a superfície que você manipulou, porque outra pessoa virá manipular. Né? Então, essas medidas são medidas relativamente simples, mas que acabam contendo o contágio e a transmissão da Covid-19. A Covid-19 ela é diagnosticada, tem seu padrão ouro no diagnóstico laboratorial através do PCR em tempo real, certo? Mas o diagnóstico ele pode ser feito de forma clínica e epidemiológica. Né? De que maneira de forma clínica? Se você está sentindo sintomas e a taxa de transmissão no lugar onde você reside ela é elevada, então acaba que aqueles sintomas clínicos eles podem ser um forte indicativo de Covid-19, principalmente porque você está numa região de elevada incidência. Né? Então,
esse diagnóstico clínico epidemiológico, ele pode ser um forte indicativo e muitas das vezes ele acaba sendo o único que nós temos disponível. Então, ele não pode ser nunca dispensado em uma situação dessa de pandemia. O diagnóstico por imagem, né, do radiografia do pulmão, ele também é muito utilizado, né? Então, essa imagem do pulmão, ela acaba apresentando uma imagem característica da infecção por Covid-19, dando um diagnóstico quase que conclusivo para aquela infecção. E o diagnóstico laboratorial? O diagnóstico laboratorial ele pode ser feito por duas metodologias: o diagnóstico sorológico e o diagnóstico molecular, certo? O diagnóstico sorológico, ele envolve a identificação de anticorpos, né? Uma vez que o nosso vírus ele entra no corpo, ele vai estimular a produção desses anticorpos. E a presença desses anticorpos eles indicam que aquele organismo, o patógeno ele está presente naquele organismo, ou mesmo que já esteve presente naquele organismo. É o caso das imunoglobulinas, né? Da IgG e IgM. Se eu apresento a IgM positivo, isso é um indicativo forte de que eu ainda estou com o patógeno no meu organismo. Se eu apresento a IgG positiva apenas, isso é um indicativo forte de que eu já tive a infecção, mas que eu não tenho mais o patógeno no meu organismo. Agora eu tenho apenas a proteção que o meu organismo desenvolveu durante aquela infecção, certo? Nesse caso, no caso da Covid-19, o período de surgimento desses anticorpos ainda não está bem estabelecido. Já foi observado que não existe um padrão no desenvolvimento desses anticorpos, né? O que existe é que pessoas desenvolvem mais cedo, logo até o 10º dia do surgimento dos sintomas, já começa a desenvolver anticorpos, enquanto pessoas que chegam a 1 mês e ainda não desenvolveu anticorpo nenhum, e chegando a pessoas que nem chegam a desenvolver esse tipo de anticorpo, né? Então, isso aí acaba sendo um negócio, um diagnóstico, uma situação que dificulta a interpretação do diagnóstico sorológico. A gente, em casos, acaba sendo conclusivo, mas em alguns casos esse tipo de teste acaba sendo inconclusivo por essa questão da falta de um padrão de surgimento, de produção das imunoglobulinas. No caso do diagnóstico molecular, o que é investigado é o material genético do vírus, o RNA viral na amostra biológica do paciente. Uma vez identificado, ele consegue dizer se aquela pessoa está ou não infectada pelo vírus, né? A desvantagem desse teste é que, apesar de ser bem mais sensível, né, ele é muito mais sensível na amostra, se ele conseguir detectar naquela amostra, se naquela amostra estiver presente realmente o patógeno, provavelmente ele consegue detectar com facilidade, é que ele não consegue, esse tipo de teste não consegue indicar uma infecção passada, como os testes sorológicos. Ele só consegue identificar quando o patógeno está presente na amostra biológica. Quando esse patógeno ele deixa de estar presente, quando a pessoa ele cumpre seu ciclo e a pessoa consegue expulsá-lo do organismo, o teste passa a dar negativo. Certo? Daí a importância dos testes sorológicos em investigação epidemiológica. É muito importante ser aplicado o teste sorológico para que a gente consiga entender quantos casos já foram, quantos casos nós temos de incidência em uma determinada região, né? Porque apenas pelos sintomas clínicos isso é impossível de determinar, visto que existem muitos casos assintomáticos. Né? Esses casos assintomáticos você não faz diagnóstico por sintomas clínicos, não existem sintomas clínicos, apenas pelo diagnóstico laboratorial. O tratamento, até hoje, não existe tratamento medicamentoso estabelecido com eficácia comprovada, né? Existem
algumas suposições, né, que são utilizadas, mas comprovadamente, cientificamente, não existe nenhum tratamento medicamentoso. O que se tem de tratamento é tratamento intensivo, né? São pessoas que, a maioria das pessoas, elas acabam sendo assintomáticas, a grande maioria, chega a 80% de assintomáticos. Desses 20% que têm sintomas, uma grande parte deles ainda apresentam sintomas leves, que não precisam de tratamento nenhum, simplesmente repouso e isolamento para evitar o contágio de outras pessoas. E as pessoas que têm aqueles sintomas mais severos, os mais graves, eles acabam indo para o hospital para ter tratamento intensivo, com fisioterapia respiratória, uso de respiradores e tratamento. Esse tipo de tratamento em unidade de terapia intensiva é o único tratamento disponível, o tratamento dos sintomas, né? O manejo daqueles sintomas causados pela infecção. A profilaxia, ela continua sendo hábitos de higiene, né? Proteção das vias respiratórias, a utilização de máscara, o hábito de higiene, sempre com higiene das mãos, das roupas, das superfícies que você entra em contato. Isso com bastante frequência, a maior frequência que você puder fazer, na verdade. Proteção das vias aéreas superiores. Isso é muito importante que seja feito, né? A proteção, porque é a principal via de entrada dos vírus no seu organismo. E o distanciamento social. Infelizmente, é uma coisa que ninguém gosta, né? Uma situação que não é agradável para ninguém, mas é necessário que você fique em distanciamento social, porque o contato social, a proximidade social é o que favorece o contágio do SARS-CoV-2. E como perspectivas, o que nós temos? Nós temos esperança de conseguir desenvolver vacinas, medicamentos que sejam eficazes, né? Identificar medicamentos, identificar alvos no genoma do vírus que possam me fornecer informação ou um alvo eficaz para um possível medicamento que venha a ser desenvolvido, né? Vacina é o que todo mundo deseja que seja logo validada, né? Uma vacina de extrema importância e eu acho que a humanidade inteira espera por esse desenvolvimento dessa vacina. E o entendimento da circulação do vírus, né? Eu acho que a partir de hoje e o surgimento dessa pandemia, ela apenas evidencia a necessidade de estudos envolvendo diversidade genética dos vírus, né? E para o entendimento da circulação dessas partículas virais e estudos e investimento em grupos de pesquisa de metagenômica, né? Metagenômica que a importância desses grupos de pesquisa, ela cada vez mais se evidencia, dado o surgimento desse tipo de surto, né? Visto que nos últimos 2 anos é o terceiro surto, nos últimos 20 anos, desculpem, é o terceiro surto por coronavírus que acontece. Nós tivemos o SARS em 2002, o MERS em 2012 e agora o SARS-CoV-2 em 2020, né? 2019 para 2020. Então, quer dizer, em 20 anos, foram 3 surtos, né? Os 2 primeiros eles tiveram uma distribuição mais localizada, mas o último, apesar de menos mortal que os 2 primeiros, ele teve uma distribuição muito ampla, né? Ele se disseminou, acabou se disseminando pelo planeta todo, provocando uma pandemia. Então isso realmente é preocupante e o único jeito de se prever o surgimento dessas infecções é através de investigações de metagenômica. Então, daí a evidência de que investimento nesse tipo de grupo de pesquisa é cada vez mais necessário. Eu queria também aqui agradecer e dizer a todos que eu aguardo o feedback de vocês através desse e-mail que está aqui, rafaelresch@gmail.com. Eu espero receber esse feedback e conseguir responder as dúvidas que eu vier a receber através do e-mail, né? Daqui para frente, nas próximas etapas, a gente pretende conversar sobre atualidades sobre o coronavírus, né? Estado vacinal, tratamento, profilaxia, diversidade genética, tudo que nós tivermos sobre novidade que vá interessar ao manejo da pandemia de Covid-19,
nós vamos discutir aqui. E também nós aceitamos sugestões sobre assuntos e debater para debate, e aguardamos as dúvidas de vocês aqui para que nós possamos conversar em cima dessas dúvidas nos próximos encontros. Certo? Então, até logo. Me despeço aqui. Fico aguardando as dúvidas de vocês.